Boa noite, igreja. Tudo bem? Todo mundo aquecido? Mas pelo Santo Espírito de Deus, né? Porque está frio. Mas faz parte, né, meus irmãos? Glória a Deus. Quantos sabem que hoje é celebrado o dia do Pastor Batista? Então, hoje celebramos o dia do Pastor Batista. Então, só obedecendo ordens, estou brincando. O Fernando vai fazer um momento com a igreja. Vai ser geral, né, Fernando? Não sei, a irmã Marinês. Meus irmãos, eu só obedeço. A gente vai fazer assim, irmão, bem batista, tá? O Fernando vai fazer assim uma panorâmica para os irmãos dando feliz dia do pastor, amém? Amém. Aí tem que contar, 1, 2, 3. Ok, a gente está programando o roteiro aqui, tá, gente? Só um pouquinho. Tá? Eu acho que pode. Espera aí, vai precisar umas 3 vezes para gravar. Não, só vou falar, pastor, a igreja tem um recado para você. Tá bom, meu irmão. Pastor, a igreja tem um recado para você. Uhul! Agora ele chora. Amém, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor Deus, te agradecemos, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos fortalecido. Obrigado, Pai, por essa comunhão maravilhosa, nesse lugar que dedicamos a cultuar o Senhor, a prestar cultos ao Senhor. Obrigado por essa igreja, Pai. E agora que Tua palavra venha falar ao nosso coração, venha ministrar a nossa vida, Pai. Que Teu Santo Espírito, que nos guia toda a verdade, Pai, nos leve a entender as profundezas das riquezas, Pai, que há na Tua palavra. E se porventura entramos aqui, Pai, com algum sentimento do coração, com alguma preocupação, que o Senhor possa estar agindo agora na vida dos meus irmãos, na minha vida, Pai, a fim de sairmos daqui transformados pelo poder da Tua palavra, Senhor Deus. Não é o Guilherme, não é o pastor, não é ninguém que muda, Pai, mas é Teu Santo Espírito que nos convence, Pai. E que o Senhor possa estar falando conosco, Pai, porque Tu és santo, Tu és digno de louvor, de honra e de glória, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Vamos abrir em Colossenses, no capítulo 3. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3, do versículo 1 ao 17. Como a irmã Karina, ela introduziu a última música a respeito de... A música fala que eu quero ser santo, e justamente o apóstolo Paulo, ele traz isso àquela igreja, e consequentemente a nós mesmos. Uma prática de vida santa diante de Deus. E é isso que Deus quer. É isso que a palavra nos mostra. Porque os discípulos de Jesus
deve andar em santidade, deve ter um viver santo. E aqui o apóstolo Paulo, ele escreve essa igreja, para a igreja de Colossos, por quê? Porque existiam falsos mestres, com falsas doutrinas, querendo enganar o povo de Deus, aquela igreja, com filosofias humanas, falando que Cristo não era 100% Deus, e Cristo era apenas um homem com algum tipo de poder. E fora as outras questões, que do capítulo 1 e o capítulo 2, Paulo vem rebatendo isso, e o apóstolo Paulo fala sobre a supremacia de Cristo sendo 100% homem, 100% Deus. Ele exalta Cristo como sendo Deus. Então, Paulo, nesse contexto, e muitas vezes a gente tem que cuidar, meus irmãos, do que a gente está escutando, ouvindo. Por quê? Porque há muito ensino errado, fora das Escrituras. Aquilo que o próprio Paulo, na carta de Gálatas, vai falar, olha, nem que desça um anjo fazendo milagres, fazendo coisas maravilhosas, se não estiver pautado na palavra de Deus, considera isso como anátema, separado, não viva isso. Então o apóstolo Paulo está nesse contexto escrevendo. E no versículo 1, como é de costume do apóstolo Paulo, ele quase em todas as suas cartas do Novo Testamento, principalmente Efésios e Romanos, Paulo ele sempre vem falando da doutrina, da questão teológica e sempre vai para a prática. Exemplo, Romanos, até do capítulo 1 até o 11, ele fala de questão doutrinária, teológica, densa. E no capítulo 12, ele vai para a prática. Efésios também a mesma coisa. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, questão teológica, doutrinária, trazendo substância para a fé e parte para o quê? Para a prática a partir do capítulo 4. Então é assim, e a mesma questão na carta aos Colossenses. Paulo ele fala no capítulo 1 e no capítulo 2, defendendo que Cristo, a supremacia de Cristo, a suficiência de Cristo contra aqueles falsos ensinos. E agora ele diz, olha, meus irmãos, vocês precisam partir para a prática disso. Viver a supremacia de Cristo de forma prática, na sua vida prática. Cristo sendo suficiente no seu caminhar, no seu andar, no seu dia a dia. E no capítulo 3, versículo 1, diz o seguinte, portanto, meus irmãos, a gente sempre tem que prestar atenção nessas palavrinhas na Bíblia. Portanto, entretanto, as versões mais antigas falam não obstante. A gente deve sempre prestar atenção. E aqui esse portanto está ligando tudo o que Paulo falou anteriormente sobre a suficiência de Cristo, sobre a supremacia de Cristo. Paulo está falando. Então, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado, à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam vivê-las. Mas agora abandone todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem decente no falar. Não mitam
uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo homem, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso ou incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportam-se uns aos outros e perdoem as queixas se tiveres um dos outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. E sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensine, aconselhe-se uns aos outros com toda sabedoria. E cante salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, fazem em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças ao Deus Pai. Meus irmãos, não fechem a Bíblia, vamos de versículo a versículo tentando entender aquilo que Paulo, aquilo que a palavra nos desafia hoje, nesse nosso viver prático, trazendo evidências do verdadeiro discípulo. E aqui a palavra nos mostra essas evidências do verdadeiro discípulo de Jesus. E meus irmãos, muitas vezes falamos que, olha, obrigado, filho. Muitas vezes falamos que não tem como perceber se é um discípulo de Jesus ou não. Tem sim, meus irmãos, e a palavra mostra essas evidências de quem é um verdadeiro discípulo de Jesus. Porque o verdadeiro discípulo de Jesus, ele dá frutos. Ele dá frutos. Ele vive para a glória de Deus. E essa primeira evidência do discípulo de Jesus, daquele que tem Cristo como suficiente na sua vida, como tem Cristo como proeminente na sua vida, está no versículo 1 e no versículo 2 que diz o seguinte: portanto, já que ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Versículo 2, mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Meus irmãos, o discípulo de Jesus, aquele que busca esse viver santo, ele pensa, ele procura as coisas do alto. E o procurar aqui no seu significado original, no grego, é procurar até encontrar. Não é somente procurar. Porque muitas vezes lá em casa a gente perde alguma coisa, enfim, a gente desiste, né? Quer saber? Eu não vou ficar procurando, revirando aqui a casa toda, levantando cama, arredando armário, não. Aqui é um procurar até encontrar. E as coisas do alto. O discípulo, ele procura, ele almeja as coisas do alto. As coisas que são eternas. Mateus 6, 21 vai falar. O que Jesus vai falar? Alguém lembra? Aonde está o seu tesouro? Aí está o seu coração. E isso serve para nós, como discípulos de Jesus, refletir. Aonde está o nosso coração? Estão nas coisas terrenas? Ou estão nas coisas eternas? Então você pode se perguntar, Guilherme, então está falando que a gente não deve se preocupar com aquilo que é terreno? Sim, devemos. Temos muitas coisas para resolver aqui no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Só que a centralidade da vida do discípulo é Cristo. Então as decisões que o discípulo toma, as decisões que você toma, a forma como você age, a forma como você vê, como você fala,
Cristo é prioridade. Você olha para a Bíblia e fala assim, olha, Cristo olharia dessa forma. Cristo, a palavra, Cristo tomaria essa decisão dessa forma que eu tomei ou que eu vou tomar. Então, o discípulo, o centro da vida do discípulo é Cristo. É tudo na vida do discípulo é Cristo. Ele olha para Cristo, ele olha para a palavra, ele toma a decisão, ele vive de acordo com a palavra. Por isso que ele procura as coisas do alto, ele almeja as coisas do alto. Aonde aquele versículo, no mesmo capítulo 6 de Mateus 33, que fala, o que fala lá, meus irmãos? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, Jesus não é um acréscimo na vida de um discípulo verdadeiro. Como muitas vezes um carro é um acréscimo, uma casa é um acréscimo, um curso é um acréscimo. Não, Jesus é tudo na vida do discípulo. E o discípulo, ele ama. Ele pensa nas coisas do alto, daquilo que é eterno. Ele ama aquilo que Deus ama, aquilo que Jesus ama. Ele ama aquilo que a palavra mostra, que a palavra traz. Ele ama a palavra de Deus. Estamos falando na EBD sobre a ovelha. E Jesus, como um bom pastor, que dá a vida por suas ovelhas. O Ismael estava falando pela manhã sobre isso. Só que a ovelha, ela ouve a voz do pastor e conhece. E é assim o discípulo de Jesus. Quando ele ouve a voz de Jesus, ele conhece. E como ouvimos a voz de Jesus? Como? A palavra de Deus. Na palavra de Deus. E até o missionário Patá, a palavra da vida, trouxe uma palavra para os jovens um tempo atrás, justamente sobre isso. Justamente sobre isso. Que o jovem, ele ouve a Jesus quando ele estuda a palavra. Ele medita na palavra. Porque o discípulo de Jesus, aquele que é salvo por graça e misericórdia, ele não lê a palavra. O discípulo, ele não lê a palavra, ele estuda a palavra, ele pratica a palavra. O ateu, sim, ele lê a palavra e não entende nada. As pessoas que não conhecem Jesus, que leem a Bíblia, não entendem nada. Mas o discípulo, ele estuda a palavra, ele entende, ele busca. Com a dependência do Espírito Santo que nos guia a toda a verdade, que é o nosso Consolador. Meus irmãos, a gente é tão dependente de Jesus, que o próprio Jesus falou, olha, sem mim nada podeis fazer. A gente é tão dependente de Jesus, meus irmãos, porque não sabemos nem orar como convém. Não sabemos nem orar como convém, porque a palavra fala, olha, peça auxílio para o Espírito Santo, para vocês poderem orar. Então a gente é dependente de Jesus, meus irmãos, e o discípulo, ele procura, ele almeja a Jesus. E o discípulo pensa nas coisas lá do alto, a sua vida está saturada da palavra de Deus, na busca por Jesus. Senhor, o que você quer para mim nessa semana? Senhor, o que o Senhor deseja? Senhor, eu passei uma semana sem falar de Jesus. E ele fala, Senhor, eu preciso fazer meu devocional. Eu preciso me achegar à sua presença. Isso é
uma evidência, meus irmãos, do verdadeiro discípulo. Essa é a evidência do verdadeiro discípulo. Ele procura as coisas do alto que são eternas. Ele pensa naquilo que é eterno. E esse deve ser o nosso desejo, meus irmãos. De amar a Jesus e a sua palavra. É um desafio para todos nós, meus irmãos. Mas como discípulos de Jesus, a gente precisa amar a Jesus. Amar a Jesus. Aquela mulher pecadora, o que ela falou? O que Jesus falou sobre ela? Ela muito me amou. Ela muito me amou. E a gente precisa amar a Jesus, meus irmãos. Amar a Jesus e a sua palavra. Independentemente de homens, de pessoas, de dificuldades, de crises, precisamos amar a Jesus. Amar a sua palavra. Amar as coisas eternas. Amar as pessoas. Amar tudo aquilo que Deus ama, desejar tudo aquilo que Deus ama, meus irmãos. Tudo isso, meus irmãos, devemos amá-lo. Amá-lo. Isso é a evidência de um verdadeiro discípulo. E essa semana, tive uma semana que, como Deus confronta o nosso coração e fala através das Escrituras e usa situações. Eu comecei a coordenar essa semana um projeto, e esse projeto é em parceria com a Prefeitura de Florianópolis. E esse projeto acolhe moradores em situação de rua. Com certeza alguns irmãos já sabem sobre esse projeto que acontece na passarela de samba. E ali tem um trabalho desses moradores de rua. E eu me inteirando do processo, de como funciona, enfim, conhecendo a passarela, essas coisas todas, e eu saí do meu carro, estacionei o carro, saí do meu carro, e andando em direção ao escritório, enfim, a parte administrativa, eu ouço assim, é o Gui. Eu falei assim, olha, é o Gui. Daí eu olhei, Gui! Daí eu olhei assim, e vi uma pessoa conhecida, minha e da minha esposa, e a minha esposa ainda conhece bem mais, que era da outra igreja no qual a gente participava, e sendo acolhida naquele lugar. Sendo acolhida naquele lugar. E quando ela veio conversar comigo, ela falou, que vergonha! Que vergonha! Falei, mas que vergonha por quê? São situações que acontecem na nossa vida. E perguntou, e aí, como é que está a Ana Paula? Como é que estão as crianças? Está tudo bem. E eu falando, e depois eu meditando a respeito daquilo, falando, olha as decisões. Olha as decisões que as pessoas tomam. Olha como a vida fora da palavra. A vida sem Jesus que nos leva. Então, uma pessoa que experimentou, como muitos que estão aqui, nós que estamos aqui, não estamos isentos de nada, mas que experimentamos da palavra de Deus, da comunhão, e por decisões e por situações nos afastamos de Jesus e não amamos mais Jesus. Então, meus irmãos, devemos amar a Jesus.
desejar o que Jesus deseja, amar o que Jesus ama. Temos a oportunidade, na noite desse dia, de ouvir a palavra, de estarmos aqui na igreja, ter um louvor para a glória de Deus, uma liderança, uma igreja que prega a palavra, onde há discipulado, onde que há cuidado. E muitos não têm esse privilégio, meus irmãos. E a vida daquele rapaz tocou muito a minha vida. Dizer, olha, Senhor, para onde que eu tenho olhado? Me dê sempre um coração ensinável, Senhor. Ensinável. Então, o discípulo, meus irmãos, o discípulo de Jesus, ele procura, ele pensa nas coisas do alto. Ele deseja as coisas do alto. E por que ele faz isso? Versículo 3. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória, meus irmãos. Isso é maravilhoso, porque tão grande salvação o Senhor nos encontrou por graça e misericórdia. Não merecíamos isso, nosso destino era o quê? Era o inferno, meus irmãos. A perdição eterna. E Ele nos encontrou. Por graça e misericórdia, você está aqui. E agora temos essa segurança, tendo o Espírito Santo como penhor dessa salvação, temos essa segurança e a certeza que vamos desfrutar e estar com Cristo face a face na sua vinda. Na sua vinda. Temos essa segurança, meus irmãos. Essa segurança dessa tão grande salvação que Ele nos encontrou. Estávamos perdidos. Nosso destino era a morte. E Ele nos encontrou. Nos encontrou. Por graça e misericórdia. Meus irmãos, só vamos entender numa profundidade o que é a graça de Deus quando entendermos a nossa natureza, o quão era pecaminosa. O quão pecadores nós somos, meus irmãos. A diferença é dos discípulos que fomos justificados por Cristo. Mas entenderemos em profundidade a graça quando olharmos para a nossa vida e olha, como eu era um pecador miserável, dependente da glória de Deus. Vamos entender quão profundo é essa graça que nos resgatou. Com a morte e a ressurreição de Cristo lá naquela cruz. Por isso, meus irmãos, pensamos nas coisas do alto, procuramos as coisas do alto, por essa tão grande salvação que Ele nos encontrou. Não merecíamos, não há mérito nenhum nisso. Muitas vezes, cantamos algumas músicas, restitui, quero de volta o que é meu. Meus irmãos, sabe o que era para você? Era o largo do fogo do inferno. Então, muitas vezes a gente não sabe nem o que a gente canta. Isso eu não quero que restitui nada, não. Eu quero é Jesus. É Jesus. Amém? Vamos dar continuidade. Então, o discípulo, ele pensa, ele procura as coisas do alto, pelo fato dessa salvação que o encontrou, e no versículo 5 diz o seguinte: assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância, que é a idolatria.
É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado quando costumavam viver nelas. Meus irmãos, o que o apóstolo Paulo está falando? Olha, o discípulo, a evidência de um verdadeiro discípulo é quando ele faz morrer a natureza humana. Meus irmãos, fomos salvos por Cristo, resgatados, não é? Temos essa salvação. Agora é perfeição? De maneira nenhuma. Estamos ainda num corpo terreno, sujeitos ao quê? Ao pecado. Nós pecamos? Pecamos, sim. Mas o que Paulo está falando aqui, olha, façam morrer essa natureza pecaminosa, essa natureza mundana. Isso é um processo, é no dia a dia. É no dia a dia, meus irmãos. Tudo aquilo que faz levantar surgiu o velho homem. Lembra de Efésios 4, que vai falar sobre o velho homem e o novo homem em Cristo? Meus irmãos, a gente deve fazer morrer isso. E como que a gente faz morrer isso, meus irmãos? Pensando nas coisas do alto, procurando as coisas do alto. É quando você está num momento de ira, você... Senhor, Tu és santo, Tu és maravilhoso. Você faz morrer essa natureza terrena. E o processo é o que? Vocês fazem morrer toda imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância, que é a idolatria. Porque esse é um proceder do mundo, não do discípulo de Jesus. E sobre aqueles que não tiveram encontros com Jesus, que negaram a Jesus, vai vir a ira de Deus. Eles vão sofrer a ira de Deus. E agora, como discípulos de Jesus, a gente tem essa oportunidade e esse privilégio de fazer morrer a natureza terrena. Mas se depender de nós mesmos, meus irmãos, é com o auxílio do Espírito Santo que nos guia toda a verdade, que é o nosso Consolador, que nos guia. Então, vamos fazer morrer. Então, como a gente vive a crise do óbvio, então o óbvio a gente precisa falar. Como que a gente faz morrer isso? Dependendo de Jesus, orando, lendo a palavra, buscando as coisas do alto, procurando as coisas do alto, se envolvendo com a comunidade de fé, evangelizando, amando missões, amando aquilo que Deus ama, estando debaixo da Missio Dei, da missão de Deus. Quantos ouviram o que o missionário Rafael falou? E é a famosa frase do Spurgeon, falando que ou todo discípulo de Jesus é um missionário ou é um impostor. Falamos na IBD, na semana passada, sobre o chamado, a vocação geral de todo discípulo. E todo mundo tem essa vocação, meus irmãos. Aquele que é discípulo de Jesus tem essa vocação, que é de fazer discípulos, que é de pregar a palavra. O Espírito Santo te capacitou com dons, com talentos, então sirva. Sirva. Ame a palavra de Deus. Ame as pessoas. Ame. Sirva. Amém? Versículo 8. Mas agora abandone todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem decente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas. E se revestiram do novo homem, o qual, sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador.
Meus irmãos, esse é o procedimento do discípulo, buscando a verdade, amando a verdade, não mentindo. São coisas práticas do nosso dia a dia e que Paulo vai, olha, vocês precisam se despir do velho homem. Só que quando a gente coloca de lado uma coisa, a gente acrescenta outra. Acrescenta outra. Que a partir do versículo 12 vai falar sobre isso, sobre o que temos que acrescentar, sendo esse povo escolhido, eleito por Deus, amado por Deus, o que devemos nos revestir? Portanto, como povo escolhido de Deus, e santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportam-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem um dos outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. E acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a graça de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. E sejam agradecidos. Se despir desse velho homem, dessa natureza terrena, e se revestir de bondade, de compaixão, de amor, de perdão. E se revestir aqui, meus irmãos, é colocar a roupa mesmo. Pensa lá no seu guarda-roupa. Lá no seu guarda-roupa tem um cabide, alguns são bagunçados, outros mais arrumados, enfim, mas o guarda-roupa é seu. Mas pensa lá que no seu guarda-roupa tem o cabide da compaixão, da profunda compaixão, da bondade, da humildade, da mansidão, da paciência. E no inverno a gente usa mais roupa, né? Bem mais. Então todos os dias, se revista. Vista a camiseta da bondade, o chapéu da compaixão, e assim vai. Abandonar essas questões, a ira, a indignação, a maldade, a linguagem indecente no falar, a mentira, e se revestir dessas coisas, da bondade, da compaixão, da humildade. Se revista. Porque a evidência de um verdadeiro discípulo, meus irmãos, está na busca dessas coisas. De pensar nas coisas do alto, de procurar as coisas do alto, de manter as coisas do alto, de fazer morrer a natureza terrena e de se revestir de amor, de bondade, de compaixão, bondade, de perdão. E entendemos aqui também, meus irmãos, que o discípulo ele sempre está em busca por esse viver santo, assim como a Karina falou e foi cantado aqui. Ele está em processo constante desse viver santo, constante, de buscando a santidade, de viver conforme a palavra de Deus. E esse processo, ele tem que ser um processo crescente, não decrescente. Crescente. Mas caiu, volte, peça perdão. Cristo, ele lhe perdoa. Há perdão dos nossos pecados em Cristo. Há perdão dos nossos pecados. Mas é aquilo como Jesus falou para aquela mulher, como foi pregado na semana passada, né? Vá e abandone os seus pecados. Abandone os seus pecados. E segue em frente. Todo mundo está sujeito aqui.
Todo mundo. E o próprio apóstolo Paulo nos chama a atenção, no versículo 13, suportem-se uns aos outros. E aqui é suportar mesmo os irmãos. Porque aqui agora está falando da comunidade, porque o discípulo ele ama a comunidade. Ele ama congregar. Ele ama estar na igreja. Ele ama os seus irmãos. E ele fala o que, olha, suportem uns aos outros. Perdoem as queixas que tiveram uns contra os outros. E aqui, esse perdoem, eu fui buscar no seu significado original, não é só apenas perdoar e... Não. Esse perdão deve vir com uma atitude de agradecimento. Só olha, que incrível. Então, um irmão aqui, se porventura eu tive alguma discussão com algum irmão aqui e tal, e eu fiquei chateado, e enfim, e houve aquele momento ali de perdão, mas não é o perdão cada um para o seu canto, não, e já era. Agora nunca mais eu vou ter confiança nele, não. Aqui ele está falando sobre a igreja, sobre os irmãos da igreja. Ele fala assim, ó, além do perdão, que haja ato de gratidão. Então, meus irmãos, há perdão, vamos sair para comer uma pizza. Na sua necessidade, meu irmão, eu vou te ajudar. É isso que significa. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o Senhor nos perdoou. Só por causa disso, mais nada. Porque o Senhor nos perdoou. Então, quem sou eu, Guilherme, para não perdoar o meu irmão? Se Cristo me perdoou, e eu conhecendo a minha natureza e quem eu sou, miserável, pecador, dependente da glória de Deus, quem sou eu para não perdoar o meu irmão? Amém? Glória a Deus. Versículo 16. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cante salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Olha que lindo que o discípulo ele ama estar em comunidade, ele ama louvar a Deus. Ele tem reverência em estar na casa do Senhor, cantando hinos, salmos, cânticos ao Senhor. Sabe, meus irmãos, que Deus tem falado ao meu coração nesses dias a respeito ao nosso culto ao Senhor. E falamos um pouco disso na EBD, sobre o dia que dedicamos ao Senhor, que é o dia de domingo, e que há uma preparação no sábado para adentrarmos no dia do Senhor. E logicamente o dia do Senhor, ao qual dedicamos ao Senhor, não é condicionante à salvação, meus irmãos, tá? Mas é um dia que dedicamos ao Senhor, para cultuar ao Senhor, para esquecer de todos os problemas, sabe, lá da semana, e olhar só para Jesus, para o Senhor. E a irmã Marinês trouxe um comentário fantástico na IBD. Ela falou assim, olha, que ela leu no slide que estava passando ali, ela leu que há implicações em não dedicarmos de todo o coração a esse dia ao Senhor. Há algumas implicações. Porque a gente deixa de congregar, a gente deixa de estar com os irmãos, a gente deixa de ouvir a palavra de Deus, de aprender, de amadurecer, a não ser que você seja tão autossuficiente e sabe de todas as coisas que não precisa vir na igreja, enfim, daí é você com Deus. Eu preciso e muito. E muito mesmo. E ela mencionou que nas 2 vezes que ela não veio na IBD, ela caiu. Ela se machucou. Né? Mas, claro, num tom de brincadeira, obviamente que o Senhor não faz isso, né? Mas, em certo sentido, isso faz sentido. Porque com a igreja,
com a pregação da palavra, com os irmãos, o conhecimento da palavra, isso vem acrescentar na nossa vida, meus irmãos. E isso vai evitar a gente de cair espiritualmente lá no nosso dia a dia, lá no nosso cotidiano. Por isso, da importância da igreja, de ser igreja, de viver em comunidade. É importante, meus irmãos. Então, esse movimento desigrejado aí que existe, isso aí é o maior papo furado que existe na face da terra e não há base bíblica para isso. Não há. O discípulo, ele ama congregar. Ele ama estar junto. Estar juntos. Aprendendo. Eu gosto muito daquilo que Paulo fala em Romanos 1, do desejo dele de ir para Roma, daquele desejo ardente, porque o objetivo da vida de Paulo era ir para lá, de qualquer forma, porque lá era o centro de todas as coisas, e ele queria pregar o evangelho, ele amava Jesus e ele queria falar de Jesus, pregar. Ele foi preso, mas tudo bem, a primeira vez que ele foi para lá, mas foi. E ele, antes de ir para lá, ele escreveu Romanos, a carta aos Romanos, e ele falou: olha, meus irmãos, o meu desejo é estar com vocês. Sabe para quê? Para compartilhar dons, para estar com vocês, para aprender com vocês, e vocês aprenderem comigo. E o desejo ali, meus irmãos, é um desejo ardente. E a gente deve ter esse desejo de estar na casa do Senhor, de cultuar o Senhor. Só que, meus irmãos, muitas vezes a gente chega à casa do Senhor e parece que a gente está em qualquer outro lugar. Não há zelo, não há respeito. Não há zelo, não há respeito. Chegamos, nos adentramos de qualquer forma, de qualquer jeito. Sem reverência alguma ao Senhor. Porque, sabe, da minha época, quando eu era adolescente, ali de criança, da pré-adolescência para adolescente, éramos ensinados o quê? Sobre o maravilhamento de estar na presença de Deus. E o culto nos proporcionava isso, esse maravilhamento. Senhor, estamos como igreja reunidos para te adorar, para te cultuar. Para o Senhor falar conosco através da sua palavra, de adorar ao Senhor através de cânticos. De cânticos. E parece que com o tempo isso vem se perdendo, esse maravilhamento de estar diante de Deus com zelo, com ordem, com decência. Chegamos de qualquer jeito na presença do Senhor, no culto. E o Senhor nos ensina, meus irmãos. Depois você pode ler Eclesiastes 5, versículo 1, que fala desse zelo da palavra do Senhor. E serve, meus irmãos, para a gente ter esse zelo no lugar de culto, de cultuar o Senhor. É isso que a palavra nos mostra, nos diz. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida. Misericórdia da nossa vida. Vivemos uma semana turbulenta, agitada, e quantas vezes eu fiz isso, meus irmãos. E quando eu me deparo, estou aqui no domingo de manhã, ou estou em qualquer outra reunião da igreja, programação da igreja de qualquer jeito. De qualquer forma. Qualquer jeito, de qualquer forma. E, meus irmãos, a gente deve desejar esse zelo. Sabe por quê? Porque deve habitar ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em
seu coração. Sabe por quê? Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. É isso que o discípulo deseja. Aquilo que 1 Coríntios vai falar no capítulo 10, 31, quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus, honrando a Deus. E agora eu vou dar um puxão de orelha em mim, aqui também, como discípulo. Como discípulo. O pastor Rômulo, eu estou no aguardo dessa mensagem ainda do pastor Rômulo, com o seguinte tema: discípulo ou folgado? Discípulo ou folgado? E muitas vezes a gente é muito folgado, meus irmãos. A gente não busca esse zelo, a gente não tem esse zelo. E puxãozinho de orelha para mim. Para mim, meus irmãos. E tendo isso com amor. Com amor. Porque eu também faço parte. A gente deve ter zelo, amor pelas coisas do Senhor. A gente não está em qualquer lugar, a gente está cultuando ao Senhor. E que haja maravilhamento na presença do Senhor. Respeito, zelo. Zelo. Amém? Então, um discípulo, meus irmãos, ele pensa nas coisas do alto, ele procura as coisas do alto, ele faz morrer toda a natureza terrena, ele tira a roupa do velho homem, ele se veste com a roupa, ele se reveste com a roupa de profunda compaixão, bondade, humildade, paciência, mansidão. Ele suporta os irmãos, porque ele perdoa os irmãos, porque Cristo, ele tem a consciência que Cristo perdoou, e quem é ele para não perdoar? Ele ensina, ele aconselha, ele deseja estar na igreja, ele ama a igreja, ele ama os irmãos. E a igreja, quando eu falo, não é o espaço físico, meus irmãos, é nós aqui, ó, carne e osso, a gente é a igreja. Aquilo que Pedro, 1 Pedro, no capítulo 2, vai falar sobre as pedras vivas, né? E Cristo como a pedra angular, a pedra principal, a que traz fundamento. Ele ama estar, ele tem zelo, sabe por quê? Porque tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor, dando por meio dele graças a Deus. Graças a Deus. Então ele vive uma vida para a glória de Deus. Muitas vezes ele não se ajoelha para orar aqui na igreja, na frente. Ele não se dobra aqui para orar. Mas o caráter dele é dobrado diante de Deus. É isso que Deus quer, meus irmãos. Essas evidências de discípulos que amam, que buscam a Deus e que querem a Deus, que amam Jesus. Que ama Jesus, que buscam esse viver santo, que tem zelo, que tem amor pela palavra de Deus, pela casa de Deus. Amém, meus irmãos? Esse é o desafio para todos nós, esse grande desafio de estarmos diante de Deus, procurando as coisas do alto, tendo Cristo como prioridade, como a causa sublime da sua vida. Esse é o objetivo. O objetivo de olhar para Cristo. Essa deve ser a causa máxima da nossa vida. De ser parecidos com Jesus, de glorificar a Deus, de amar a Jesus, de ser um discípulo de Jesus. Porque, meus irmãos, tudo que você conquistar aqui, com o seu trabalho, com a sua dedicação, isso vai servir a Jesus, meus irmãos. Porque a própria palavra fala disso. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com que o fruto do seu trabalho glorifique a Deus.
Então, o que você tem não é seu, é de Jesus. Mas isso se Jesus não for um acréscimo na sua vida. E como lemos no início desse capítulo, o discípulo ele pensa nas coisas do alto, ele busca as coisas do alto. Então, Guilherme, você está falando para não administrar bem aquilo que Deus... Sim, obviamente eu estou falando que você deve administrar bem aquilo que Deus te deu. Não vai fazer as coisas de qualquer jeito, não é isso. Mas tudo que você tem, glorifica a Deus. É de Jesus. Você é um bom mordomo daquilo que Deus te deu. Se Deus te deu mais recursos mesmo, amém. Isso é para a glória de Deus. Sirva a Deus da melhor forma com aquilo que Deus te deu. Se você não tem, sirva da melhor forma com o que Deus te deu. Amando tudo que Deus ama, desejando tudo que Deus deseja, amando a Jesus acima de tudo, acima de todos. Porque o que Jesus quer é o amor supremo por Ele. É isso. Você amar mais com o seu esposo, com a sua esposa, amar mais com seus filhos, é o amor supremo por Jesus, acima de todas as coisas. Porque aquele que não consegue me amar não pode ser meu discípulo. Esse é o custo do discipulado, meus irmãos. Sabe a letrinha pequena lá do contrato que a gente não lê? Só que na Bíblia, ao contrário, está bem grande ali. Quando Jesus fala sobre o preço do discipulado, aquele que quer seguir a Jesus é o quê? É renúncia, é cruz. É isso. Cruz é sinônimo de morte. É a renúncia do nosso eu, do nosso ego, da nossa natureza pecaminosa. É isso, seguir a Jesus. Mas não tem como não seguir a Jesus, meus irmãos, porque é maravilhoso. É a melhor coisa que pode acontecer na nossa vida é Jesus. O melhor ensinamento que a gente possa dar para os nossos filhos é sobre Jesus. É amar a Jesus. E o Gabriel ele já está bem ciente disso. Meu filho, não espere herança, não. A única herança que o pai vai te dar é isso aqui, ó. É a palavra de Deus. Se o pai tiver, amém, glória a Deus. Mas que a herança que você tenha deve ser a causa de amar a Jesus e de morrer por Jesus, se for preciso. É isso. É amar a Jesus acima de tudo. Acima de todos. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Senhor Deus, te agradecemos, Pai, pela Tua palavra. Te agradecemos porque em tudo o Senhor tem sido bom, o Senhor tem sido misericordioso, o Senhor tem sido maravilhoso. Pai, obrigado pela Tua palavra, pelo Teu Santo Espírito, que nos guia a toda a verdade. Senhor, mas refletindo a respeito, Pai, dessa palavra, Senhor Deus, será que há evidências de um verdadeiro discípulo do Senhor? Pai, será que temos escolhido as coisas do alto, pensado nas coisas do alto, Senhor Deus? Desejado as coisas do alto? Será que no nosso dia a dia, Senhor Deus, estamos fazendo morrer, Pai, a nossa natureza terrena? Será, Senhor Deus, que estamos amando, Pai, o lugar de oração, de leitura da palavra, aonde ouvimos do Senhor? Será que desejamos estar com os irmãos reunidos como igreja, Senhor Deus, a fim de Te glorificar? A fim de buscar conhecimentos, a fim de estar junto com os meus irmãos compartilhando o dom. Senhor Deus, que possamos, Pai, aprender com o Senhor, que possamos, Pai, desejar o que o Senhor deseja, amar o que o Senhor ama, Pai. Nos ensina, Senhor Deus, que possamos sair daqui diferentes, Pai, diferentes de como entramos, confrontados pelo poder da Tua palavra, Senhor Deus, procurando as coisas do alto, desejando as coisas do alto, tendo
tendo Cristo, Pai, como supremo na nossa vida, suficiente na nossa vida, Senhor Deus, em todas as nossas ações, Pai. Nos ensina, Senhor Deus, nos ensina a caminhar como o Senhor quer que caminhamos, Senhor Deus. Nos ensina a ter zelo por Sua palavra. Nos ensina, Senhor Deus, a ter zelo no qual nos adentramos nesse lugar para prestar culto ao Senhor. Nos ensina, Pai, porque sem o Senhor nada podemos fazer, Pai. Nada podemos fazer, Senhor Deus. Que possamos essa semana, Pai, ao sair desse lugar que prestamos culto ao Senhor, no nosso dia a dia, ali fora, Senhor Deus, que possamos dar evidências de um verdadeiro discípulo, pensando nas coisas do alto, desejando as coisas do alto, amando o que o Senhor ama, desejando o que o Senhor deseja, Pai. Que essa semana o Senhor possa nos dar, se assim o Senhor quiser e permitir, Pai, evidências de um verdadeiro discípulo, a fim de impactar outras pessoas, os nossos familiares, Pai. E tudo isso para louvor e honra, glória do Seu nome, Pai. Não queremos ser mais os mesmos, Senhor Deus. Queremos amar o Senhor de todo o coração, desejar o Senhor de todo o coração, Pai. Que o Teu Santo Espírito nos guie a toda a verdade, Senhor. Que a maior causa na nossa vida e o maior desejo da nossa vida, Pai, venha a ser glorificar ao Senhor. E se preciso for, Pai, entregar a nossa vida por amor ao Senhor, entregaremos, Senhor Deus. Como Hebreus no capítulo 11, Senhor Deus, fala sobre a galeria dos heróis da fé. E ali fala a respeito de homens e mulheres anônimas, Senhor Deus, que se entregaram por amor ao Senhor, desejando o Senhor, amando o Senhor, e perdendo as suas vidas, Pai, por causa do Senhor. E Tua palavra fala que o mundo não era digno daquelas pessoas, Pai. E que possamos desejar isso para as nossas vidas, Pai. Desejar isso para as nossas vidas, Senhor Deus. Mas quem sabe, porventura, Senhor Deus, estamos há muito tempo nessa caminhada e por diversos motivos, Senhor Deus, estamos desanimados, cansados. Que Teu Santo Espírito possa estar ajudando a vida do meu irmão, Senhor Deus, que se encontra cansado, desanimado, sem nenhuma perspectiva, Senhor Deus. Que Teu Santo Espírito possa estar guiando, Pai, por Tua graça e misericórdia, a vida desse meu irmão, e que nos auxilie também, Senhor Deus. Porque muitas vezes o desânimo vem, as provações vêm, Senhor Deus, as dificuldades vêm. E que possamos manter o nosso coração focado no Senhor, dando evidências, Pai, de um verdadeiro discípulo que busca esse viver santo. Nos ajuda, Senhor Deus, porque somos tão dependentes do Senhor em tudo que fazemos, Senhor Deus. É que eu oro, Pai, te agradeço no nome do Teu amado Filho Jesus Cristo.